Sabedoria de Deus triunfa sobre todo o mal. Vamos falar isso com fé? Diga, a sabedoria de Deus. De novo, a sabedoria de Deus triunfa sobre todo mal. Vamos ouvir a voz de Deus, começando com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Nós estamos lançando fundamentos, os fundamentos que o apóstolo Paulo lançou à igreja gentílica. Agora, ele disse, eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento. O fundamento é o Cristo ressuscitado, não o Cristo da carne, o Cristo judeu, o Cristo no cumprimento da lei. Agora, ele diz, outro edifica sobre ele. Nós estamos aqui edificando com ouro, prata, pedras preciosas. Nós estamos deste altar fornecendo ao povo do Senhor, à igreja, os materiais mais sólidos da graça de Deus. Só que ele diz depois, porém, cada um veja como edifica. Cada um veja o que faz com isso. Como é que vai edificando a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, totalmente abertos. Nossa mente, o nosso coração estão livres, disponíveis à ação do Teu Espírito Santo para falar, para nos ensinar, para nos revelar aquilo que está preparado para este dia, Jesus. Portanto, Senhor, que seja a atuação do Teu Espírito em nós, a nos convencer da verdade, Senhor. A mostrar, Senhor, qual é a verdade, para que sejamos todos libertos de tudo, Senhor. De todas as mentiras, de todas as opressões, de todos os laços do inimigo, Jesus. Porque esta palavra não voltará para ti vazia, sem antes cumprir os desígnios para os quais tu mesma designaste, Senhor. Portanto, fala-nos, Senhor, sobre sabedoria de Deus. Fala-nos, Pai, sobre o triunfo que esta palavra tem sobre todo o mal, Jesus. E que cada um aqui seja sábio para edificar da melhor maneira a sua vida. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigada, pastora. Meus irmãos queridos, ovelhas de Jesus Cristo, que Ele me concedeu a honra e o privilégio de pastorear, povo eleito, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos todos falando da importância da palavra. O tempo todo nós falamos da importância da palavra predestinada de sabedoria. Dos mistérios que nos foram revelados. Nós estamos sempre dizendo, sem a palavra nós não somos nada. Sem a palavra nós não temos direção. Porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada para o nosso caminhar, para os nossos passos. E nós temos que entender que Deus está promovendo uma restauração na sua igreja. Com a reforma que está acontecendo, porque Deus está fazendo uma reforma, Deus está restaurando coisas. Eu creio que muito tem que ser restaurado na igreja de Jesus Cristo. Mas Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, começou por restaurar a palavra no altar. Porque sem a palavra, nada mais poderia ser restaurado. Nada poderia ser transformado. Nada poderia ser restituído. Nada poderia ser modificado. Nada poderia ser manifestado se não fosse a palavra. E nós cremos na importância desta restauração que Deus está fazendo dentro da igreja. E graças a Deus por Ele estar usando o nosso ministério.
uma igreja nestes últimos tempos. Eu já expliquei aqui várias vezes, tenho falado sobre isso, que uma igreja só é completa nos seus ministérios quando ela tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja precisa do apostolado, porque apóstolo significa enviado com uma mensagem especial, respaldado por Deus. É alguém que traz uma revelação para um povo específico, num momento histórico específico. Quando uma igreja tem um chamado apostólico, a igreja se identifica com um prudente construtor. Quando o apóstolo Paulo disse, prudente construtor, eu lancei os fundamentos, porque antes do apóstolo Paulo a igreja não tinha fundamentos. A igreja era uma mistura, era judaísmo com a mistura da palavra do reino que Jesus havia revelado para aqueles primeiros apóstolos. E a igreja gentílica não tinha fundamentos. Paulo então vem como um prudente construtor, e é ele o chamado de Deus, o investido de revelação, de unção de Deus para lançar o fundamento da igreja gentílica. E quando o apóstolo Paulo disse, como prudente construtor, ele estava falando do arquiteto, daquele que cria o projeto, aquele que supervisiona uma obra. Você sabe que para se construir uma casa, precisa-se ter, em primeiro lugar, bons fundamentos, bons alicerces, uma estrutura sólida, porque são os alicerces que sustentam a estrutura da casa e, consequentemente, a casa toda. Se uma vida, e vida na Bíblia é comparada à casa muitas vezes, se uma vida não tem bons fundamentos, ela pode até edificar alguma coisa. Só que no primeiro vento, a casa cai. Na primeira chuva, na primeira adversidade, desmorona. E diz a Bíblia que é grande a ruína da vida da pessoa. Então, os alicerces é que sustentam toda a estrutura da vida espiritual. A igreja é comparada a um edifício. Nós somos comparados a um edifício. Veja o que ele diz no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu sou um edifício de Deus nesta terra. Você é um edifício, uma casa, uma construção. Deus nos compara a este edifício. Por isso o apóstolo Paulo alerta que a igreja tem que ser construída conforme o modelo de Deus. Amém? As nossas vidas, para serem vidas frutíferas, para haver manifestações poderosas de Deus na nossa vida, as nossas vidas precisam ser construídas de acordo com o modelo de Deus, segundo a ordem de Deus. Se você não tem os fundamentos conforme Deus determina, a sua vida pode aparentemente ser uma vida boa, mas no primeiro vento a vida desaba. Por que a vida de milhares de crentes no nosso país desaba? Porque não tem fundamento, não tem o modelo de Deus. Tem o modelo das denominações, tem a ordem de líderes, mas não tem o quê? Não tem aquele fundamento conforme Deus determina. E aí, no primeiro vento, a chuva pode vir também, e aí é grande a ruína. Então, a missão da nossa igreja, como igreja apostólica, enviada, respaldada por Deus, é lançar bons fundamentos à sua vida. Diga graças a Deus por isso. Você precisa da igreja, você precisa dos ensinamentos da igreja, para você ter uma estrutura forte. E para você saber viver nas adversidades da vida, nos ventos que tantas vezes sopram, contrários àquilo que nós estamos vivendo. Você precisa ter bons fundamentos, segundo a ordem de Deus e segundo o modelo de Deus. Você sabe que a igreja tradicional se desviou do modelo original de Deus há muito tempo. A igreja tradicional deixou de ser uma igreja eficiente e passou a ser um grupo social que se reúne. Você vê hoje pessoas amedrontadas com, sabe, aquilo que possa sair do altar. Que será que vão lançar hoje sobre a minha vida, sobre as nossas vidas? Qual é a palavra de maldição, de medo, né, de laço que vem do altar? Imagine.
Hoje você vê nas igrejas pessoas com medo umas das outras. A tradição, a igreja tradicional, gerou superstições. E as pessoas começaram a fazer coisas na obra de Deus que, na realidade, afastam a igreja do plano original que Deus estabeleceu. Amados, isso já aconteceu. A igreja tradicional se afastou do plano perfeito e original do Senhor. E onde é que se encontram, então, os bons fundamentos para um filho de Deus saber se comportar na vida? Ter um padrão moral elevado, ser um bom filho, ser uma boa mulher, ser um bom pai, ser um bom profissional, ter credibilidade. Onde é que estão estes fundamentos? Você tem que aprender nesta igreja a conhecer com profundidade a Bíblia Sagrada. E tem que ter intensidade de conhecimento. A Bíblia diz pelo conhecimento completo. Em outra versão, em outra passagem, diz pelo pleno conhecimento da verdade. Deus não quer um conhecimento raso. Deus quer o pleno conhecimento. Deus quer o conhecimento completo. E quando você conhece completa e perfeitamente, profundamente as Sagradas Escrituras, você vai entender o significado das 14 epístolas do apóstolo Paulo. Porque é aí que está a sabedoria predestinada para a nossa vida. Fora disso, é estar longe do modelo de Deus, do modelo original. Fora disso, é criar uma estrutura frágil. Fora disso, é ter a vida sempre na eminência de uma ruína. E com a vida não se brinca. Nós temos uma só e nós devemos cuidar dela com esmero. Então, cabe ao ministério cuidar deste aspecto da vida da igreja. Especialmente, amados, porque todos os dias surgem no Brasil ventos de doutrinas. Vozes que se levantam, cada um dizendo que tem a verdade. E se o povo de Deus não conhece a verdade, qualquer verdade vai ser verdade. Eu aprendi, tem uma expressão que o nosso apóstolo Miguel Ângelo usa, que é muito forte, muito interessante e real. Ele diz assim: para o perdido, qualquer caminho serve. Não sei quantos já se perderam em algum lugar. Na cidade, às vezes, você está num bairro que você não conhece bem, você está lá perdido. Ué, qualquer caminho serve. Você, eu vou tentar por aqui, eu vou tentar por ali. Assim está vivendo o povo de Deus neste Brasilzão. Né? Para o perdido, qualquer caminho serve. É para cá, tem um louco gritando ali, tem um outro falando que é ali, tem outro. Para perdido, espiritualmente falando, qualquer caminho serve. Em Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ora, o apóstolo Paulo, há 2000 anos, escreve e ele diz: gente, os ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres visam o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, visam a revelação do Senhor, para que nós não mais sejamos como meninos. Não é para ser como meninos. O povo de Deus hoje é infantil. É como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor. Você sabe o que é um menino agitado e levado pelo vento? O menino é a pessoa que ainda não tem maturidade. O menino é aquela pessoa que ainda não cresceu. O menino é aquela pessoa que ainda não está se alimentando de alimento sólido. É a pessoa que ainda está bebendo leitinho. A criança, você sabe, ela deixa se levar. O menino deixa se levar. Mas você não pode ser mais criança. Em termos espirituais, você não tem mais como ser menino. Você tem que ser um adulto, você tem que crescer. Deus chama os seus filhos para um crescimento. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os ventos que jogam de um lado para o outro, o que são esses ventos que o menino vai para cá, vai para lá, né? Ele vai levado ao redor por todo o vento de doutrina. São as doutrinas erradas, são os ventos que levam para cá, que levam para lá o povo de Deus. Agora imagine uma criança atirada de um lado para o outro. Triste, não é? Assim são os crentes infantis e imaturos que só se alimentam de leite e que se metem pela imaturidade com doutrinas erradas,
que acabam por jogá-los de um lado para o outro e, por fim, destruí-los. Há milhares de crentes fora das igrejas destruídos. E há outros milhares dentro das igrejas destruídos. Porque eles são jogados de um lado para o outro. Bispo, isso é muito sério. Isso é muito sério. Esses ventos são, às vezes, ideias contrárias ao que a Bíblia diz. São posições perigosas que as pessoas assumem. Você sabe que há hoje gente que diz, não precisa mais orar, não precisa mais ir à igreja, não precisa congregar, não precisa de tomar a ceia do Senhor, não precisa mais dizimar, não precisa mais de mensagem, não precisa de estudo bíblico, não precisa de congregar. Agora tem o G12, agora tem um movimento carismático, agora tem o STL. Amados, a tendência de um barco que tem ventos batendo nele, cujo piloto não é perito, qual é a tendência? É naufragar. Os crentes neste país estão naufragando. Muita gente na obra de Deus, que anda para um lado, depois anda para o outro, não tem doutrina, não tem segurança, não tem um ministério que seja o seu mentor. E aí cai feio quando o vento bate mais forte. É destruído. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo, não é o ímpio que está sendo, o meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sem conhecimento, a destruição. Sem conhecimento, o povo de Deus é jogado de um lado para o outro. Sem conhecimento não há maturidade, então se fica sempre no estado de menino. Você vê hoje assim, ali tem um missionário que tem um óleo, a pessoa vai. Ali tem uma irmã que diz umas coisas, a pessoa vai. Ali na Rangel Pestana tem um padre vidente que lê mão e dá uma medalhinha da Nossa Senhora, e a pessoa vai. Mas ao mesmo tempo ela também vai na cura interior, e depois ela vai lá na quebra de maldição, mas depois ela vai lá fazer regressão ao útero materno, e depois ela vai lá na missionária mandioca, lá não sei das quantas, fazer votos absurdos que nunca dá para cumprir. E depois ela vai lá no culto de libertação. Depois ela vai fazer um descarrego com o Pai de Santo do Sal. E amados, e sobe e desce, e sobe e desce. E a pessoa assim, de um lado para o outro. Jogada de um lado para o outro. E o diabo fica lá de longe dizendo, vai, vai, vai mesmo. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Você não tem conhecimento. Vai para lá, agora tem um lá, eu te mando para lá. Vai para lá, agora tem um chamariz ali. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. E aí a pessoa vai. E quando o vento bater, não tem fundamento nesta vida. Aí a pessoa é destruída. E ela pergunta, mas eu fiz tudo. Eu fiz regressão, eu fiz monte, eu fiz vigília, eu fiz campanha, eu fiz... E agora? Mas Deus não mandou fazer nada disso. Os homens mandaram fazer estas coisas. Diz aí no fim do versículo... Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ora, o que são artimanhas usadas por esses homens? Eles têm uma astúcia, uma lábia, que induz ao erro. O povo de Deus está errando porque não tem conhecimento. E diz em 2 Timóteo 3,13... Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amados, uma coisa alimenta a outra. Os enganadores alimentam os que são enganados. Os que são enganados estão alimentando os enganadores. Está aqui. Se eu não ensino a igreja, se a igreja não tem estrutura, o povo de Deus é enganado pelos impostores. Há pessoas que enganam, mas que na realidade estão sendo enganadas, porque estão se enganando a si mesmas. Isso são artimanhas. Às vezes a pessoa, no meio de grandes necessidades, ela tem ali fome, ela tem crises, ela está cada vez pior, né, apanhando do marido. Às vezes é a mulher que ameaça, são os filhos que se rebelam, vem uma doença, a pessoa fica louca, e vem um enganador e diz, vem cá, se você passar por uma sessão e se você fizer um voto, se você levar a pétala ungida, e você vai resolver seus problemas. E a pessoa diz, uau, é a igreja do Tabajara. É verdade, amados.
você resolve os seus problemas. Temos aqui Campagneitor Tabajara. Temos aqui o Fogareitor Tabajara. O Carneitor. E a pessoa vai. Nada mais é do que artimanhas de homens que induzem ao erro. Tudo isso está na Bíblia. E se você não conhecer isto bem, pode ser que você seja levado e aí vem a ruína. Quantas milhares de pessoas no Brasil já passaram dentro de igrejas? Quantas outras milhares já estiveram na obra de Deus e hoje estão arruinadas? Ora, não lhes faltou jejuns. Não lhes faltou noites de vigília. Não lhes faltou montes. Não lhes faltou campanhas, votos. Estão arruinadas. Eu pergunto, por quê? Porque elas foram levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas não tinham fundamentos. Só a graça de Deus lança fundamentos à vida de um filho de Deus. Em 2 de Pedro 2,18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens. Engodam quem? Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Quer dizer que, preste atenção, a pessoa estava no espiritismo, a pessoa estava no orientalismo, ela estava quase para sair de tudo isso. Aí ela vai numa igreja chamada evangélica e de repente vem um engodo. Pensem bem. Vem um tropeço. Vem uma artimanha. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Amados, sempre esteve na Bíblia, ninguém está acrescentando o versículo, estava aqui muito claro. E vem todo mundo querendo saber, por que o fulano de tal? Por que o escândalo? Por que o jornal? Por que a prisão? Por quê? Ora, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. É muito triste uma pessoa andar com uma Bíblia debaixo do braço, ter a sua Bíblia em casa aberta lá no Salmo 91 e ser uma escrava. É terrível. Não ter testemunho, ter um casamento fracassado, finanças fracassadas, perdas, tristeza, sonhos não realizados. Isso é terrível. O que eu lhes estou mostrando é uma verdadeira luta, é uma guerra, é uma batalha entre o bem e o mal. Por isso é preciso que a igreja esteja bem alicerçada, para que os poderes das trevas sejam confrontados, para que os poderes das trevas sejam submetidos, expulsos, para que eles não confrontem a sua vida e não expulsem a paz e a alegria de viver. Isto é função da igreja, do altar da igreja. Hoje as pessoas entram nas igrejas e elas saem piores. Qual é a função do altar? A função do altar é dar esperança, é gerar vida, é dar estrutura, é mostrar caminhos, é mostrar os princípios de Deus, é dar conhecimento para que brechas sejam fechadas e as pessoas não sejam mais destruídas, é levar conhecimento que dê maturidade para que o povo não seja mais como meninos agitados, corridos de um lado para o outro, levado por toda sorte de doutrinas, pelas artimanhas dos homens. Mas o que os altares estão dando? Os altares estão dando peso, colocando fardo sobre as ovelhas, lançando maldição, dando demônio, dando amuletos. Existe uma luta espiritual e você precisa saber como você vai ser vencedor nisto tudo. Como é que você vence diariamente? O apóstolo Paulo certa vez disse assim, se abriu uma grande e oportuna porta para mim. E ao mesmo tempo ele diz, grandes adversários se levantaram. Os pastores sabem muito bem o que isso significa. Sempre que surge uma grande porta, grandes adversidades se levantam. Paulo já dizia isso. E se levantam para tentar lhe intimidar. Se levantam para tentar lhe deixar agitado. Para lhe parar a oração. Para lhe parar a vida. Porque se você não tiver sabedoria nesta hora e conhecimento,
Você olha para a adversidade e tirou o foco da grande bênção que está chegando. E isso desmotiva, desanima. Você paralisa. Paulo em 2 Coríntios 10:4 ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quer dizer que a altivez se levanta contra o conhecimento, contra aquilo que é a verdade. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quer dizer que contra o bem, contra o conhecimento de Deus, dioturnamente, todos os dias, se levantam fortalezas, sofismas. Sofismas são meias-verdades. São mentiras que parecem verdade. E altivez. Toda pessoa que conhece a revelação da graça de Deus, sabe logo o que é uma fortaleza, o que é um sofisma e o que é uma altivez. É a verdade ou não é? Você sabe, você identifica. E as nossas armas não são carnais. Isto é, coisas espirituais não se tratam com coisas carnais. Eu não posso estar numa luta espiritual e imaginar que um jejum, ou 72 horas de joelhos, ou estar a noite inteira num monte, vai resolver o problema. Isto é infantilidade. Isto se chama ignorância espiritual. Eu tenho um problema, isto é de ordem espiritual, porque é uma luta que se travou, e eu vou resolver isso espiritualmente. Eu não vou resolver isso de forma carnal. E jejum, vigília, é carne. Isso é barganha da mais baixa possível com Deus. Então, quais são as armas que destroem uma fortaleza? Porque você tem que conhecer isso. Por exemplo, a nossa confissão, você falar em linha com a palavra de Deus. É quando você diz, sim, Deus, eu creio nisto. Está escrito, eu creio na tua palavra. Se está escrito, eu creio. E o que é uma fortaleza? Do original grego, okuroma. Uma fortaleza é algo muito forte que se instala na nossa vida. Uma fortaleza é um castelo. No original grego, fortaleza é uma fortificação. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, relaciona as fortalezas com pensamentos, raciocínios e lógica. Quando a pessoa é muito lógica, ela tem uma fortaleza dentro dela e ela não sabe. Quando a pessoa vive só na base do raciocínio humano, do que ela vê, do que ela sabe, do que ela conhece, ela tem uma fortaleza estabelecida. São pensamentos que ela tem ali arraigados. Quando alguém tem um pensamento contrário aos pensamentos de Deus, ou lógica, ou raciocínio falaz, esta pessoa está debaixo de uma fortaleza, que é levantada por influência do maligno. Tiago 3,15 diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou vendo, é isso, eu estou aqui, eu estou elaborando isto aqui, eu vejo assim, eu analisei bem. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Existe uma sabedoria terrena, que Paulo diz que é animal e demoníaca. Tiago, desculpa. E a especialidade do inimigo, fazer com que essa sabedoria, que é terrena, animal e demoníaca, se instale na cabeça das pessoas, principalmente de crentes que ainda são meninos. São aquelas mentes que ficam presas à lógica e que se sustentam com mentiras, porque fora da Bíblia, amados, tudo é mentira. Só que as nossas armas espirituais, elas têm poder para destruir todas as mentiras, todas as fortalezas, tudo aquilo que resiste ao conhecimento de Deus. As suas armas são fé, diga fé. Conhecimento da verdade, diga conhecimento da verdade. Diga é a sã doutrina. E uma confissão firme. Então as fortalezas precisam ser destruídas. Aquelas mentiras, aquilo que foi lá colocado na mente, aquilo que às vezes por anos foi alimentado e que não tem parte com Deus, isso é uma fortaleza. E precisa se destruir as fortalezas, porque em primeiro lugar, elas afastam do conhecimento de Deus. Toda pessoa que fica com fortalezas na cabeça,
ela não consegue conhecer a verdade. Segundo lugar, as fortalezas impedem a obediência. Deus está falando, as coisas têm que ser assim. A pessoa diz, não, eu penso assim, porque eu aprendi assim, porque a tradição diz assim. Ih, você tem uma fortaleza estabelecida dentro da sua cabeça, que impede você de obedecer a Deus. E quando uma pessoa se afasta do conhecimento e não entra na obediência, duas coisas acontecem. Primeira, ignorância total das coisas de Deus. Como é triste hoje você ouvir alguns crentes totalmente ignorantes, não sabem nada de Deus. Eu digo isso com temor e tremor, mas é a minha realidade. Eu recebo muitas pessoas que vêm da lei. Nós temos contatos com líderes, com pastores, e-mails que nós recebemos, não sabem nada. Sabem um monte de regras, um monte de tradição, um monte de questionamentos lá da denominação, mas de Deus mesmo, tem ignorância total. Total. Não sabe. Nós temos visto pastores, temos tido contato, você diz, vamos abrir em Efésios. E o pastor está lá no Velho Testamento procurando. O que se pode esperar de um pastor que não sabe onde fica o livro de Efésios? O que ele passa para a sua igreja? Você vê as discussões na rádio, na televisão, entre líderes, falando daquilo que eles não sabem, argumentando com tanta baboseira, me desculpe usar esse termo, que chega a dar enjoo. Quem são essas pessoas? São pessoas que se afastam do conhecimento, não estão em obediência a Deus, e aí a primeira coisa que acontece é uma ignorância total das coisas de Deus. E em segundo lugar, chama-se espírito de rebelião. A pessoa é rebelde contra a verdade. Ela é rebelde. Ela não aceita que existe uma verdade que ela desconheça. Ela não aceita que pode existir alguma coisa que ela não saiba. Ela é rebelde. Tito 3, 8 e 9 diz assim, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, a confissão, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas. Ele está escrevendo isso para crentes. Como tem crente tolo. Às vezes eu recebo e-mails, amados, de pessoas simples, que não são nada nas igrejas, mas elas vêm com uma profundidade de revelação. Deus começa a revelar e diz, então, peraí, bispos, aquele texto do apóstolo Paulo, então no Velho Testamento aquilo estava se referindo especificamente aos nossos irmãos. Você vê uma profundidade, porque começa a se abrir para a revelação, começa ali a lutar contra as fortalezas de anos, e às vezes você vê líderes mandando certas perguntas que dá vontade, amado, de chorar. E assim, eu quero saber, os líderes normalmente são assim, eu quero saber e quero que me respondam imediatamente. Ainda são mal educados, grosseiros, insubmissos, desrespeitosos. E quero que me responda já. Eu quero que me responda quem era o avô de... E eu penso, gente! Ele quer saber o nome do avô, não sei de quem. Porque isso deve enriquecer muito a sua pregação. Porque se ele souber o nome do avô, daquele homem da Bíblia, ele deve fantasiar em cima, vai com certeza criar uma campanha em cima do avôzinho do Davi, de alguém lá. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Evita, amado, porque não tem utilidade e são fúteis. Então, se a pessoa acha que tem que bater com a cabeça na parede para ser salva, o que adianta você discutir dizendo a ela que não? E você vê que tem gente que não quer ouvir que aquilo lá não tem parte com Deus. Ela quer bater a cabeça na parede. Eu aprendi que existem pessoas que a lei as alimenta. Pessoas que precisam da lei. Porque a lei é cajado na cabeça. E tem gente que tem um sentimento de culpa tão grande. Jesus já perdoou, mas a pessoa às vezes não se perdoa. E a igreja da lei ajuda ela a ser punida, a se punir.
Então paga o preço, miserável, pecador. E a pessoa diz, eu sou mesmo, eu sou esse verme, esse gafanhoto, eu sou pó do sapato, é isso mesmo. E a pessoa se submete e ela faz o que o altar ditar. Se a pessoa acha que ela tem, que pagar o preço, não adianta você discutir dizendo que não. É preciso que Deus revele ao coração dela dizendo que não precisa. Uma mente presa a uma fortaleza, ela está fechada para a felicidade, está fechada para o êxito, está trancada para a prosperidade, está presa para a realização. Mas o plano original para a igreja é um plano perfeito, é um plano vencedor. Esta igreja, eu não quero saber das outras, Deus já me tirou de lá para nunca mais eu botar meu pé lá. Mas esta igreja é a igreja que sabe que tem que ir em frente. Onde as pessoas não desistem. Sabem que tem que continuar. Sabem que os seus sonhos não morrerão nunca. Sabem que podem chamar a existência coisas que não existem. Esta igreja sabe que de repente, Deus do nada faz grandes coisas. Em 2 Coríntios 10:5 diz, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como é que eu resolvo isso, bispa? Como é que eu quebro estas fortalezas, esta altivez, este sofisma? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que é isso? Numa hora em que surge uma fortaleza na cabeça, que você identifica, isto aqui me acompanha, isto é uma lógica, isto é um raciocínio que eu recebi, isto é um sofisma, uma altivez, você deve levar esse pensamento cativo, preso. Amado, o pensamento é rápido. O pensamento, já dizia o poeta, voa. Quando esse pensamento está errado, quando esse pensamento tem fortaleza, você tem que prender este pensamento. Não dá corda, não dá asas para ele voar. Não deixe ele fabricar coisas dentro de você. Tudo começa na mente. Se você alimentar sofismas, altivezes, fortalezas na sua mente, vão gerar sentimentos que vão ser fortalezas. E mente e sentimentos geram atitudes totalmente erradas, destruidoras. Existem cristãos que botam uma coisa na cabeça, amados, e dá asas, e alimenta aquilo, e alimenta, e vai alimentando, diácono daí, vai alimentando. Um dia a pessoa diz que aquilo é verdade. Ou você nunca ouviu gente que mente e acredita na mentira e aquilo vira uma verdade para ela. São fortalezas que estão na cabeça. Tem gente que cisma com uma pessoa, ela fantasia a respeito daquilo, ela alimenta aquilo e um dia ela chama aquela pessoa de inimiga. Entendeu, Cristiano? Isso é uma fortaleza. Por quê? Porque quando aquilo começou, ela não identificou como um sofisma, uma altivez, e ela não prendeu aquele pensamento, não levou cativo aquilo lá. Aí aquilo foi sendo o quê? Foi sendo alimentado pela carne dela. E o diabo arma situações para dizer, já que você pensa assim, já que você está deixando soltos os seus pensamentos e eu ajo exatamente nesse nível, eu coloco situações para que você caia. Para que você realmente tenha essas fortalezas solidificadas. E a pessoa acredita naquilo. Quando a pessoa está presa às fortalezas, ela não consegue crer na verdade. Ela não consegue enxergar a verdade. Aliás, ela não consegue nem crer nas verdades de um livro sagrado chamado a Bíblia Sagrada. Ela não consegue sequer acreditar na obra de Jesus na cruz em seu favor. Ela acredita que Cristo morreu na cruz, mas que ela pode ser sarada pela morte dele na cruz, ela não acredita. A pessoa consegue acreditar em doentes. Ela consegue acreditar em cristais, em pirâmides, em velas, em escapulários, em purgatórios. Em tudo que é mentira. Quando a verdade está disponível na Bíblia Sagrada. A verdade só está na Bíblia, amado. Fora da Bíblia não há verdade nenhuma. Este livro aqui mudou a minha vida. Este livro mudou a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu creio que este livro, pela revelação da graça de Deus, há de mudar a vida do Brasil.
Este povo escravo há de conhecer a graça genuína de Deus, amados. Ah, bispa, você é sonhadora. Sou mesmo, em Deus eu posso sonhar, porque os sonhos que Ele coloca no coração, Ele é responsável por realizar. Amém? Em 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Olhe para a terra e procure o sábio. Onde o escriba, o homem que faz a lei? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então ficar pegado ao conhecimento humano, à sabedoria humana, à lógica humana, é o quê? Loucura. É louca a sabedoria deste mundo. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer que a sabedoria que o homem tem não é o suficiente para ele conhecer Deus. Não dá. Então, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ah, agora sim! A pregação é loucura para esse mundo, amados. Mas você creu pela loucura dessa loucura. Porque para você não é. Porque tantos judeus pedem sinais. Os judeus eram muito da lei, da carne. Então precisava ver para crer. Então, típico dos judeus, sinais. Me mostra. Faz, Deus. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É a característica do grego. O saber, onde é o berço da filosofia? A Grécia. Saber humano. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura total para os gentios. Para esta sociedade que tem a sua própria sabedoria. Você está vendo? Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Onde é que está a sabedoria? Em Cristo. Fora de Cristo, o que tem é raciocínio falaz, sabedoria do homem. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quer dizer que a sabedoria do mundo, Deus a fez loucura. Agora, nós temos a fé, nós temos a unção de Deus que vence o mundo, que vence a loucura, que vence a lógica, que vence o raciocínio. A sabedoria do mundo é louca. Mas a sabedoria de Deus confunde os homens. Quantas vezes a pessoa vai ao médico com um exame, sabe, de última geração, feito naqueles aparelhos, com toda a tecnologia, e o médico diz lá, tem um tumor aqui. A pessoa vem à igreja, ouve a palavra, entende a vontade de Deus, nós oramos, uma semana depois ela volta ao médico e ele diz, não é possível, sumiu, estava aqui, mas sumiu. Porque Deus confunde a sabedoria dos homens. Em 1 Coríntios 2,4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Como o apóstolo Paulo, nós não estamos aqui, amados, sabe, usando palavras para você sair daqui e falar, nossa, coisa rebuscada, que confuso, que difícil, nossa, deve ser bonito, isso deve ser a verdade. Não. A minha palavra e a minha pregação, esta é a palavra da graça de Deus, ela é simples, porque ela vem com a revelação do Espírito Santo. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Está falando, não era minha, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O evangelho da graça de Deus não é um evangelho só de palavra. É o poder de Deus. É o poder que salva totalmente, que cura totalmente, que arranca das trevas o caído, que transforma o pecador, o desestruturado, transforma numa pessoa vencedora. A sabedoria do mundo perece, acaba. Mas a sabedoria de Deus triunfa sobre todo o mal. A sabedoria de Deus triunfa sobre todo o principado e toda a potestade.
A sabedoria de Deus triunfa sobre a droga, sobre o álcool, sobre os demônios, sobre o inferno inteiro. Creiam, amados, que todas as fortalezas, quando ouvem esta palavra de sabedoria, elas caem por terra. E se hoje você entrou aqui com algum pensamento que não tenha nada a ver com Deus, que caia agora por terra, diante desta palavra que é poder de Deus para você. É a loucura, bispa. É loucura a pregação, disse o apóstolo Paulo? Dizem que é loucura. Mas louco é o mundo, que não crê na verdade. Louco é a sabedoria do mundo, que não crê nas verdades e crê naquilo que não conhece, naquilo que é maligno. Mas a sabedoria de Deus é mais forte. A sabedoria de Deus muda a nossa sabedoria. Nós conhecemos e sabemos em quem nós temos crido. O Deus da Bíblia Sagrada é verdadeiro. E o Deus da Bíblia Sagrada está aqui nesta hora, amados. O Deus da Bíblia lhe cura. O Deus da Bíblia lhe dá paz. O Deus da Bíblia lhe dá força para viver. O Deus da Bíblia lhe dá fundamentos que sustentarão a sua vida para todo sempre. É loucura, bispa, mas é a verdade, meu amado. Esta verdade é a que nos liberta de todas as fortalezas, de todos os sofismas e todas as altivezes. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela loucura da pregação. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Ah, então você ouviu uma pregação que era totalmente louca. E você acreditou. Era uma loucura. Nós fomos salvos por isso. É loucura para os que se perdem, diz a Bíblia. Mas para nós é poder de Deus. Toda vez que a mensagem da graça é pregada, é poder de Deus que vem à nossa vida. Para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. O que você está ouvindo hoje é poder de Deus para a sua vida. Deus está te libertando de coisas erradas. Deus está mudando seus pensamentos. Deus está organizando a sua mente. Deus está lhe mostrando o que não tem parte com Ele. Deus está arrancando pela palavra sofismas, altivezes. E hoje fortalezas têm que ser destruídas pelo poder desta palavra. Então creia na palavra, viva a palavra, desfrute a palavra, coma a palavra. Ela é a razão da nossa vida. E esta noite, você que entrou aqui já experimentou todas as possibilidades de cura aí fora. E não alcançou cura para suas memórias, para suas feridas da alma, para suas dores, sejam elas físicas ou emocionais. Quem sabe você que foi maltratado quando você era criança, você que foi denegrido quando era adolescente, você mulher que foi pisada como esposa, você, marido, que foi humilhado. Você que foi execrado como funcionário. Quem sabe bateram em você, lhe xingaram, lhe desonraram. A sabedoria de Deus diz hoje: eu lhe darei dupla honra. Eu restituirei todos os anos que foram consumidos da sua vida. Você que está aqui esta noite, que foi totalmente espoliado. Lhe tiraram tudo. A sua conta está no vermelho. O seu nome está sujo. A sua casa está para ser entregue. Não há negócios. As portas estão fechadas. Deus lhe restituirá tudo que o inimigo tirou e arrancou e roubou e fez e aconteceu na sua vida. Isto pode parecer uma loucura, mas isto é a verdade. É isto que vai acontecer. Na vida de todos, bispa. Eu gostaria que fosse. Mas eu tenho que lhe dizer a verdade. É na vida de quem crê. Amém? Isto vai acontecer. Há hoje uma destruição de fortalezas mentais, emocionais, por causa da loucura da pregação. Por causa do poder de Deus. Por causa da sabedoria de Deus que está transformando a sua vida de um menino, levando você à maturidade, para que nunca mais você seja levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrinas. E virá, junto com isso, a restituição, a honra, a restauração de todas as coisas, porque esta palavra foi restaurada num altar da nossa igreja, graças a Deus. E ela é poderosa para restaurar a vida de todos os filhos de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém, amém, amém. E a Ele, e a Jesus,
Fique de pé em nome de Jesus. Ministros de louvor, venham encerrar comigo. E o bispo, levante suas mãos aos céus. Pode ser uma loucura, mas você já levantou a mão em estádio de futebol, já levantou a mão em sala de aula, em passeata, você já levantou a mão em casa, espreguiçando, você já fez tanto com essa mão. Agora levante as mãos, mostrando a sua dependência de Deus. Levante as suas mãos, exaltando aquele que é o dono da sua vida, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Rei da Glória, aquele que lhe escolheu de antemão, lhe predestinou em amor para ser dele, aquele que lhe chamou, aquele que mostrou a verdade, que lhe libertou, lhe salvou, lhe plantou o Espírito Santo, selou você para o dia da redenção. Levante as mãos àquele que pode mudar, aquele que pode transformar, aquele que pode destruir fortalezas, sofismas e altivezes. Oh, Pai bendito e amado, obrigada, meu Deus, por esta noite profética, por esta noite de excelência, Pai. Obrigada pela palavra que fluiu deste altar como rios de água viva, Pai. Ó Deus, que superabundou os nossos corações de esperança, Pai. Superabundou os nossos corações de certeza, Pai. Só existe um Deus, Jesus Cristo. E só existe uma doutrina sã, uma doutrina pura, uma doutrina genuína. A graça de Deus, a graça de Deus. Ó Deus, está escrito, por Moisés veio a lei, mas Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. Obrigada, Senhor, pela graça e pela verdade. Obrigada, Pai, porque temos olhos iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos, Pai. E nós declaramos, Jesus, que já caiu por terra hoje. Oh Deus, raciocínios. Oh, uma mente lógica. Uma mente carnal. A sabedoria deste mundo, Senhor, não prevalecerá. Nós teremos dias de paz. Nós veremos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Nós seremos conduzidos em triunfo, Pai. A tua alegria já inundou os nossos corações e será cada vez mais abundante. Que os teus anjos, Pai, ministrem em nosso favor, nos lembrando de orar quando estivermos separados, de interceder. Que eles nos livrem de todo mal, Senhor. Que eles guiem os nossos passos, Pai. E que eles nos livrem, Pai, de todo vento de doutrinas, das artimanhas dos homens, dos ministérios vagabundos, Pai, que induzem pessoas ao erro, Jesus. Preserva os teus filhos, Pai. Preserva as nossas famílias, Jesus. E que os sinais, Senhor, acompanhem todos aqueles que creem, Senhor. Oramos com fé, porque a sabedoria de Deus, triunfa sobre todo o mal. Somos em todas as coisas mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por este altar, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus sejam constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vá em paz, vá feliz! Amém! Os que puderem, cantem conosco. Quando
Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, como é obedecer, cujo que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz bom e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, cujo que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz bom e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. Você é um vencedor. Diga a quem está ao seu lado: a sabedoria de Deus triunfa sobre todo o mal. Boa noite a todos, boa noite internautas. Até domingo.